Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. No desenvolvimento de nossa sociedade, a ciência cumpriu um papel importantíssimo na criação de ferramentas, conceitos e medidas que nos permitiram compreender melhor o mundo que vivemos. Na aula de hoje, o professor Cláudio Tinoco Mesquita, da Universidade Federal Fluminense, vai trazer um panorama em torno do método científico na resolução de problemas práticos, passando pelos primórdios do pensamento científico, por conceitos universais e pelo legado de alguns dos mais importantes cientistas de nossa história. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, método científico na resolução de problemas práticos. O legado de Galileu, Bacon, Descartes e Popper. Olá, meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou professor da Universidade Federal Fluminense, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. É um prazer estar aqui com vocês e a gente poder falar um pouco sobre ciência num momento tão difícil que estamos vivendo. Vamos falar sobre o método científico na resolução de problemas práticos. Vamos falar um pouco da história, da evolução desse grande legado da humanidade que é a ciência. Passar por Galileu, por Bacon, Descartes, Popper, entre outros. Bem, o que a gente entende como ciência é uma das coisas que está transformando a nossa realidade. A gente alinhou alguns livros que vocês vão ver nesse começo aí, que podem ajudar vocês a conhecer um pouco mais sobre pesquisa, sobre método científico, e eu sugiro a todos que leiam esse livro Delineando a Pesquisa Clínica. Na nossa agenda, vamos falar sobre ciência e produção científica no Brasil, depois vamos falar sobre a introdução ao método científico e, finalmente, sobre o método científico de modo prático. Como vocês podem ver, a pós-graduação brasileira ela tem tido um crescimento espetacular. O número de discentes matriculados e titulados aumenta ano a ano no Brasil. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto nação e para a nossa soberania. A gente deixar de ser um exportador apenas de produtos pouco industrializados, como petróleo, gado e produtos alimentícios, e podemos exportar coisas que tenham um grande valor agregado, como aviões e outros produtos da indústria brasileira. O Brasil é o 13º país no mundo na produção de artigos científicos, muito acima de alguns países de primeiro mundo. Mas uma das coisas que limita a nossa produção é que nós temos um fator de impacto abaixo da média mundial. E o que significa isso? O fator de impacto é uma medida da produção científica e ele aqui no Brasil, ele está em torno de 0,8, 0,9, enquanto a média mundial é em torno de 1. Esse valor tem aumentado nos últimos 5 anos, aumentou em torno de 15%, mas ainda abaixo. E ele é a soma das citações dos artigos produzidos por brasileiros nos últimos anos. Então a gente tem como explicitado nesse slide, o fator de impacto de 2018 é o número de artigos citados, produzidos no ano de 2017 e 2016, somados. Esse denominador será o número de citações, numerador, o total de vezes que isso acontece. Então, se a gente produziu no Brasil 1.000 artigos, cada artigo foi citado uma vez, a gente terá 1.000 citações em 1.000 artigos, um fator de impacto 1. Hoje, a gente tem um fator de impacto menor do que 1, mostrando que muitos artigos produzidos no Brasil nem nunca são citados em média. Comparando com outros países, a gente vê um desempenho abaixo, inclusive, de outros países aqui na América Latina. Então, nessa produção do Clarivate, a gente observa o Brasil com fator de impacto médio de 0,78 e países como México, 0,82, Argentina, 0,92. Outros países de primeiro mundo
tem fatores de impacto muito maiores, como a gente observa para a Alemanha 1,29 ou para o Canadá 1,31. Uma outra formação importante que a gente tem que trazer para a ciência é a necessidade da cooperação internacional. Vejam nesse slide o impacto da cooperação internacional. Os artigos brasileiros que são publicados com parceiros internacionais têm em média um fator de impacto de 1,31. Igual aí a gente consegue igualar com muitos países de primeiro mundo e os nossos países vizinhos, né, México e Argentina. Uma das coisas que a gente gosta de falar também é a produção nas revistas brasileiras e internacionais. Então a gente observa na área da Medicina 1 o impacto que tem a publicação na revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia. De toda a área da pós-graduação da medicina, ela é a número 1 em citações em artigos publicados, 341 no último quadriênio avaliado. E hoje a necessidade que a gente tem junto à CAPES de buscar publicações em altos estratos, né, os estratos A, que vão a cada 12,5% diminuindo, A1, A2, A3 e A4. Então vocês veem que hoje, para o Brasil crescer, ele precisa ter uma produção qualificada, buscar revistas de alto impacto e um dos caminhos é a internacionalização, fazendo ciência de qualidade. O nosso caminho em busca da ciência vai passar por essas cabeças, né? Os grandes pensadores e filósofos que influenciaram o desenvolvimento da ciência. Demócrito, Sócrates, Galileu, Bacon, Descartes e Popper, como a gente vai falar. Bem, a ciência, o que é a ciência? Ciência é uma palavra latina que significa conhecimento. E a gente vê essa estátua no campus da Universidade de Harvard, em que mostra a ilustração da ciência segurando o globo, o símbolo do conhecimento, da onisciência, do conhecimento completo. A ciência é um conhecimento claro e evidente de algo que você possa demonstrar, seja por raciocínios experimentais, seja pela análise de sociedades ou de fatos humanos. Antigamente existia essa divisão maior, né, entre ciências formais, matemática, física, as ciências físico-químicas experimentais da natureza, biologia, medicina, e se agregam a elas ciências sociais, as ciências que estudam o comportamento humano, a língua, a sociologia, a psicologia, a política. É indistinguível e indissociável a necessidade de estudarmos a humanidade ao lado de estudar as ciências chamadas ciências exatas. Sem esse conhecimento bivalente, a gente não vai conseguir avançar no conhecimento humano. E o que não é ciência? O que não é ciência é o que não pode ser demonstrado. Em grego existe a palavra dogma. Dogma vem doxa, né, em grego, que significa uma afirmação de modo arbitrário, onde você não tem como justificar aquele conhecimento que você está afirmando. O dogma está muito relacionado principalmente à religião, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. O pensamento científico, então, surgiu na Grécia, né, no final do século VI a.C., com os pensadores pré-socráticos, que eram chamados dos pré-cientistas. Exemplos de pré-cientistas, os atomistas, como Demócrito e Leucipo, que começaram a indagar se a matéria, se as coisas eram compostas de pequenos pedacinhos, os átomos, que são indivisíveis. O pensamento científico, então, surgiu na Grécia e ele tinha como clareza a necessidade de uma prova científica, ou a repetição de um fato que foi observado da natureza. Para explicar o mundo, a gente vai tentar explicar por meios naturais e não sobrenaturais. A grande frase que marca esse momento é "só sei que nada sei", uma frase de Sócrates que mostra a necessidade humana da gente desenvolver e buscar sempre o conhecimento. Também é pré-cientista Protágoras, que cunhou essa frase tão importante para quem é cientista: o homem é a medida de todas as coisas. E ele ilustrava isso de que maneira? Você dizia, aqui é um lugar frio, mas como que é frio? Se você vem do deserto do Saara e vem para um local onde a temperatura média é 20 graus, você vai vir de um lugar de 40, 45, você vai achar frio. Mas se outro que veio
de uma região muito fria, por exemplo, veio do Polo Norte, e ele chega em 20 graus, ele vai achar quente. Então, essa subjetividade é muito ruim. Por isso que o cientista ele precisa ter medidas objetivas das coisas. Qual a temperatura ambiente naquela região? Qual a variação da temperatura? Essas medidas objetivas permitem, então, que a gente saia do subjetivismo do homem e passamos para dados medidos de modo concreto. Os pilares do fundamento do pensamento científico foram definidos por Galileu, um dos mais importantes pensadores do desenvolvimento do método científico. E ele tinha vários conceitos, como a descrição da natureza, o princípio do uno, a busca de um conceito de prova. Galileu é um dos grandes filósofos e pesquisadores do empirismo, em que você busca provar as coisas de modo objetivo. Para ilustrar, nós temos a imagem aqui da Torre de Pisa, da onde a história, a lenda diz que Galileu teria jogado 2 pesos e mostrando que eles chegavam ao mesmo tempo ao chão. Também é famosa a frase dele, né, que no vácuo um peso de 1 quilo de chumbo e uma pena chegariam ao mesmo tempo no chão. Fato que foi provado muitos anos depois numa viagem do homem à Lua, onde foi feito experimento com um martelo e uma pluma e demonstrado que no vácuo desse planeta, do satélite da Terra, ambos chegavam ao chão. Então, o pensamento humano ele é capaz de formular teorias e buscar a prova. O empirismo é essa demonstração das provas. São frases importantes de Galileu. Fazer ciência comprovar através da experiência. A tradição e a autoridade de antigos sábios não são fontes de conhecimento científico. A autoridade de 1000 podem ser tiradas pela comprovação de um fato contrário mostrado por um único indivíduo. Essa é a beleza da ciência, em que a demonstração de fatos objetivos é a mãe de todo conhecimento. Uma das grandes dualismos que existiram e ainda existem hoje é entre a ciência e a religião. Enquanto a ciência, a gente trabalha com verdades comprovadas, com experimentos científicos, na religião a gente tem as crenças, os dogmas. E durante muito tempo houve essa oposição entre ciência e religião, e esse é um dos exemplos dessa oposição. O Index Librorum Prohibitorum foi publicado pela Igreja Católica com os livros que eram proibidos aos católicos de serem lidos. E a gente vê essa publicação aconteceu até 1966, proibindo 4.000 livros, entre eles, é claro, Galileu Galilei, Copérnico, Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Spinoza, Descartes, Montesquieu, Kant, entre outros, mostrando que há um grande dualismo. Coisas que a gente acredita e não tem como comprovar residem no campo da religião. A ciência ela transmita numa outra área, que é o conhecimento demonstrável. E aqui uma frase de Stephen Hawking que mostra isso. Não é religião no senso normal. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem até ter sido criadas por um Deus, mas esse Deus não busca quebrar essas regras que foram feitas. Então, a grande história que Galileu viveu e que é uma marca da ciência foi isso, a disputa entre quem estava no centro do universo, a Terra ou o Sol. Por causa da sua demonstração de que a Terra não era o centro do universo, o centro do sistema solar era o Sol, Galileu foi condenado e teve que, num julgamento, se retratar para não sofrer consequências desse julgamento. Mas é famosa essa frase que está no centro de slide, que ele falou ao término do julgamento, que a Terra se move e ela se move por se move. Descartes é o que a gente vai abordar logo a seguinte. Ele falava que não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis, e isso é um grande ensinamento para a nossa vida. Não existem maneiras, truques, atalhos. Problemas difíceis vão ser difíceis de serem resolvidos e a gente precisa dividi-los nas menores partes possíveis e buscar a resolução de cada parte para resolver o todo.
Quem criou isso foi Descartes. E a frase mais importante dele é essa: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. E aí a gente entra na epistemologia, que é a teoria do conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é a mistura do que a gente crê e que é verdade. Existe muita coisa que a gente crê que não é verdade e existe muita verdade que a gente não conhece. Essas crenças, elas vão cada vez mais buscando a verdade, aumentando esse campo, que é o campo mais importante para a ciência, que é o conhecimento. O método cartesiano ele se baseia nessas 4 fatos. 1, verificar as evidências existentes. 2, analisar essas evidências dividindo em vários problemas fáceis e tentar resolvê-los de modo mais simples possível. Depois, unir todas as evidências encontradas e, a partir dessa união, enumerar as suas conclusões de uma forma lógica a se dar a resolução do problema inicial de complexidade maior. Seguido a Descartes, a gente tem Bacon, que foi um grande pensador do método científico no raciocínio indutivo. Como prever o futuro? Vendo o passado. É famosa no raciocínio de Bacon a ideia do corvo. Então, ele busca, todos os corvos são negros, vamos começar olhando aqui na Torre de Londres, todos são negros. Vamos buscar na cidade de Londres, todos são negros. Vamos buscar na Inglaterra, todos são negros. Então, provavelmente todos os corvos são negros no mundo. Mas isso não explica por que o corvo é negro, é apenas uma observação. O raciocínio indutivo é muito útil para muitas coisas, mas a gente precisa saber o que está por trás daquilo. Pensem nessa frase de Bertrand Russell: a galinha todo dia via um homem trazer comida para ele. Então ela concluiu que todo dia aquele homem ia trazer comida para ela até o fim dos dias. Só que, na verdade, ele queria engordá-la para um dia comê-la. E o dia que ele virou o pescoço dela e a assou, ela se surpreendeu porque ela não foi capaz de deduzir o que estava por trás daquilo. Então, o raciocínio dedutivo é hoje a base da ciência. A gente vai tentar entender os motivos, as causas do que está acontecendo. A observação não orientada é insuficiente para a ciência. Nós precisamos de hipóteses, e essas hipóteses têm que ser testadas nos experimentos científicos. Então, esse é um resumo do método científico. Normalmente a gente começa com a elaboração de uma pergunta, fazemos uma grande revisão do que já foi publicado sobre aquele tema. Depois a gente constrói a nossa hipótese. Uma vez construída a nossa hipótese, a gente bola um experimento para resolver essa pergunta. Com o resultado do experimento, a gente avalia: conseguimos responder? Não conseguimos responder? E a gente vai comunicar esses resultados através da publicação de um artigo científico. Popper é um dos últimos pensadores que a gente vai abordar, e ele foi claro para a gente ao falar o que é a verdade. A verdade é uma teoria falseável, ela é sempre mutável, porque a verdade é transitória. Se a gente tem uma nova evidência que supera aquela verdade anterior, essa passa a ser a nova verdade. E muitas das vezes as pessoas do público comum, que não estão mais afeitas ao pensamento científico, ficam surpresas: esse medicamento serve. Surgiu um outro estudo que não serve, um outro que serve, outro que não serve. Na verdade, os desenhos científicos é que tinham imprecisões e que não permitiram a conclusão adequada. Por isso que há necessidade de se fazer pesquisa de qualidade, com bons desenhos científicos que levem a conclusões definitivas sobre o tema. Se você tiver 1000 artigos com experimentos sobre um assunto, mas os 1000 tiverem problemas, a gente não chega a conclusão nenhuma. E se tiver um único, bem feito e bem desenhado, a gente vai poder dar a resolução para um problema científico. A refutabilidade é a característica que Popper nos trouxe e que a gente tem que compreender, senão hoje a gente fica enlouquecido com a quantidade de informações que nos chegam. A verdade para Popper é uma inalcançável, nunca a gente vai chegar até ela, mas a gente sempre vai ter a maior aproximação possível da verdade. Einstein, por exemplo, ele rompeu com tudo que existia até então, conseguiu fazer uma revolução no pensamento científico, mas até o seu pensamento pode ser refutado quando surgirem novas evidências.
Para concluir, eu vou mostrar agora alguns exemplos práticos de como a gente deve encarar o pensamento científico e a busca pela verdade. Qual frase que a gente acha que é melhor para esse caso? A mesa é branca ou pelo que eu vejo a mesa é branca? Depois de alguns segundos de reflexão, vocês vão falar para mim que pelo que vejo a mesa é branca. Por quê? Porque hoje existem vários softwares que podem alterar a cor dessa mesa. Essa mesa pode ser laranja, amarela, negra e a gente está alterando. Então o que a gente está vendo é uma foto. E a foto pode ser manipulada, como se pode manipular uma série de coisas. Para exemplificar para vocês, caso nenhum de vocês seja daltônico, ao olhar essas fotos, vocês vão ver do lado esquerdo o número 5 e do lado direito o número 6. Porém, 8% da população é daltônica e é incapaz de verificar essas cores e esses números, mostrando para a gente que até a observação direta de cores, que são coisas simples, podem ser suscetíveis à variabilidade. Por isso que é necessário que a gente tenha uma percepção da variabilidade do universo. O daltonismo é uma das amostras mais fáceis para a gente que existe essa variabilidade e que a gente está sujeito a isso e perceber que a percepção de um pode ser diferente da sua porque as condições são diferentes. O paradigma, então, que se sucedeu foi a introdução da estatística. A estatística na ciência é fundamental para que a gente possa dar conta da variabilidade, da observação individual, dos erros das medidas e das variações dos experimentos. Como a ciência precisa de observações, a gente precisa entender que elas variam. Vejam, por exemplo, a descoberta de Urano. Urano, ele tinha uma órbita que era diferente da habitual. E Newton fez uma previsão. Porque Urano não está na sua órbita habitual, provavelmente existe um outro planeta que deve estar perturbando a órbita de Urano. E, muito tempo depois, Gale observou Netuno, exatamente onde Newton disse que existia. Então, a ciência permitiu que se identificasse uma interferência num planeta, uma coisa gigantesca, com precisão. O universo funciona como um relógio, muitos passaram a interpretar. E o matemático Laplace é um dos que foi capaz de escrever com grande precisão. Porém, ele fez um tratado sobre o universo e Napoleão, ao lê-lo, falou: Laplace, não vejo a hipótese, não vejo a descrição de Deus no seu tratado. Ele disse: eu não tive necessidade dessa hipótese. É óbvio que o pensamento científico ele não descarta a necessidade da religião, mas a ciência ela tem que buscar sempre a comprovação do que ela fala, do que ela pensa. A ciência é um instrumento que o propósito é predizer, com base em experiências bem feitas, o que vai acontecer de modo controlado. Então, embora Laplace não tivesse mencionado Deus, ele mencionou o erro, a variabilidade das medidas, e isso foi dar conta da necessidade do experimento científico. Aqui um dos exemplos de variabilidade que a gente vai encontrar. Um experimento clássico proposto por Fischer, em que uma mulher disse que colocando o chá com leite é diferente de botar o leite no chá. Muitas pessoas riram, mas Fischer se propôs a fazer um experimento científico para mostrar isso. E aqui para a gente ver a dificuldade que é para você provar isso. Você tem que determinar qual a quantidade de chá, qual a quantidade de leite, quantas vezes você vai mexer a colher para misturar, qual vai ser o número de pessoas que vão experimentar para dizer o sabor das mudanças, se são pessoas com a idade média, se são homens, se são mulheres, se são fumantes, se pessoas que têm problemas neurológicos devem ser afastados. E no final você vai fazer uma análise científica e estatística para mostrar se existe diferença ou não. O homem que fez esse livro, que é um dos livros marcos da história da ciência, o desenho dos experimentos científicos, é Ronald Fisher. E vocês vão conhecer muito dele quando vocês forem estudar a estatística por causa dos testes que ele
propôs, entre eles, o teste exato de Fischer. Mas mais importante do que isso, ele propôs também a randomização e a blocagem, coisas que são fundamentais para o desenvolvimento dos estudos científicos, como hoje a gente está vendo com a Covid-19, a necessidade de estudos randomizados. Pearson, outro pesquisador importante, foi o que desenvolveu um teste que quase todos vocês já devem ter utilizado, que é o teste do Q². O teste do Q² e a criação dos parâmetros, média, mediana, desvio padrão, foram grandes contribuições desse matemático e pesquisador. E ele falava, para um pesquisador, o método científico é muito mais importante do que o resultado do trabalho. A metodologia da pesquisa é a chave, e ela que vai dizer se aquelas duas linhazinhas lá no final do trabalho é que vão ter validade ou não vão ter validade. São dele essas contribuições média, desvio padrão, simetria, curtose e a curva de Gauss, contribuição de Karl Pearson, e que mostra para a gente a distribuição de vários eventos biológicos, como altura, peso, distribuição da glicose no sangue, colesterol, entre inúmeras outras coisas que se distribuem dessa maneira. Para terminar, eu sugiro a leitura desse livro importante, que é A Senhora Tomando Chá. Já tem uma tradução em português que mostra bastante para vocês isso que a gente falou sobre a importância da estatística na ciência. E vou terminar com esse exemplo que eu acho que é um exemplo para todos nós. A pesquisadora brasileira que foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, a Celina Turcio. O que ela fez? Através da observação, a primeira coisa que Descartes nos fala, ela começou a observar, junto com outros pesquisadores, que estavam nascendo crianças com perímetro cefálico abaixo do tamanho esperado. E esse defeito congênito se associou à epidemia que aconteceu aqui no Brasil, um tempo atrás, do vírus da Zika. Através da sua descrição, ela fez um dos artigos esse, a microcefalia no estado de Pernambuco, conseguiu, junto com vários autores brasileiros, identificar e relacionar o vírus da Zika com a microcefalia. Uma das contribuições mais importantes aí da medicina brasileira nos últimos anos. Aqui vejam um gráfico do estudo. Com isso, ela teve a sua publicação nesse artigo da Lancet e mostra a contribuição que a medicina brasileira pode dar. O último que eu vou mostrar para vocês saiu publicado agora, há algumas semanas, um artigo publicado por pesquisadores brasileiros sobre uma tecnologia cara usada no AVC, que é a trombectomia no Sistema Único de Saúde. E os nossos pesquisadores queriam responder essa pergunta: essa trombectomia é eficaz aqui no Brasil, num país que não tem a riqueza de outros países? Eles se uniram e tiveram, através do financiamento do governo federal, a capacidade de fazer um estudo randomizado, estudo Resilient, com 12 hospitais públicos, 300 pacientes, vendo se esses pacientes se beneficiariam do uso dessa técnica, em que usa um balão e, através desse balão, ele vai conseguir fazer a aspiração de um trombo que está no interior da artéria do cérebro, causando acidente vascular encefálico. Através de vários parâmetros que foram avaliados, o que esses pesquisadores encontraram? Encontraram um benefício significativo, com melhora da escala de Rankin, e esses pacientes tiveram, então, uma redução significativa dos seus eventos adversos, sem aumento de eventos de complicações. Então, num estudo randomizado, feito no sistema público brasileiro, foi demonstrado que essa tecnologia tem benefício e beneficia a nossa população. Para nossa alegria, esse estudo foi publicado na revista de clínica mais importante e mais renomada no mundo, que é o New England Journal of Medicine. Uma prova clara para todos nós de que a pesquisa e a ciência bem feita aqui do Brasil e de qualquer lugar do mundo pode mudar a vida das pessoas. Eu termino aqui. Observar o mundo à sua volta, elaborando hipóteses para guiar pesquisas e testes, foi uma forma que o ser humano encontrou de perpetuar sua existência, preservar, salvar e gerar vidas. Já chegamos longe com a ciência,
construímos novas formas de percepção do mundo e usufruímos ao máximo de nossa relação com a natureza, vencendo doenças, atravessando o espaço e ressignificando o tempo. É extremamente necessário compreender e valorizar as especificidades do método científico, especialmente em um momento em que surgem na sociedade movimentos que tentam desacreditar a pesquisa científica. Até a próxima aula!